Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja aí na sua vida, aí na sua casa, no seu mundo, aí no país, aonde você se encontra. Amado irmão, amada irmã, em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Deus por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade nesse corpo físico, nessa encarnação terrena, nessa morada provisória que é o nosso planeta, Terra, que Deus nos concedeu. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Hoje nós vamos começar o nosso estudo no Evangelho segundo João, renascer para uma vida melhor. Por que usamos o Evangelho segundo João? Como já ensinamos, no Novo Testamento, existem 4 livros, 4 evangelistas que escreveram sobre o Messias de Deus vivo, sobre a verdade. É a nova era, o Novo Testamento. No princípio era o Verbo, capítulo 1 do Evangelho segundo João. João foi escolhido por nós, depois de 40 anos de pesquisa, de busca, de análise. Chegamos à conclusão que a razão, a verdade, é a fé verdadeira. Não é a fé religiosa, que é uma fé cega. Porque a fé verdadeira, ela permanece com a razão todo o tempo. O homem muda, mas a lei de Deus não muda. Deus é o único. Deus não é o Deus que o homem criou. João escreve sobre o Messias de Deus, o enviado do Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, que nós já apontamos, que dentro da Bíblia existe 2 deuses. As religiões criaram Deus, criaram oposição a Deus. Se colocou como criadora, mas só tem um que é criador, é Deus. E que não existe oposição. E que a verdade é só uma. O Evangelho de Jesus. É o pão que ele trouxe do céu. Ele trouxe lá de cima. Ele nos declara Jesus. Nunca ninguém, presta bem atenção, minha irmã, meu irmão, Jesus declara que eu conheço dentro do Evangelho de João 4 vezes que Deus é um só e que nunca ninguém viu ele, a não ser ele, o Filho que veio lá de cima. E João escreve, ele estava desde o princípio. Ele quem? Deus. O Verbo estava com ele. Jesus, ele estava lá, porque ele disse que desde o princípio ele estava lá. Porque quando, lá na criação do mundo, Deus, ele fala no plural.
façamos os homens à nossa semelhança. Quer dizer, Deus não estava só. Jesus confirma a presença de Jesus e os emissários evoluídos de Deus. O verbo era Deus. O verbo é palavra. O evangelho é a palavra, não é um corpo físico. Por ele, pelo verbo, pela palavra, tudo se foi feito. Deus não amassou barra e fez o homem, não. Quando Deus, a história verdadeira é esta. Quando Deus disse, façamos todos os seres viventes do céu, da terra e todos os planetas, todas as estrelas, todo mundo é habitável, tem vida. E é comandado por um só Deus. Deus Criador, Deus único. Seres viventes que voam na terra, dentro das águas. Machos e fêmea, cresça e multiplicai. O homem foi feito com esta ordem. Essa é a verdadeira criação de Deus. O verbo, como disse João Evangelista, era a luz que resplandeceu nas trevas. Treva, meu irmão, que a igreja, a religião, o homem cobriu toda de treva a terra com as suas mentira, com seus ensinamentos, com suas religiões. Como sempre bato na tecla, Deus enviou a Moisés os 10 mandamentos que nunca a igreja obedeceu. Fez uma lei completamente ao contrário. É só você examinar. A igreja, o homem, não aceitou a luz. Por que não aceita? Por que a igreja não aceita a luz? Porque ela ama a treva. Presta atenção, minha irmã. Jesus fala várias vezes, meu irmão. A igreja do Novo Testamento, a igreja da nova era, não se coloca vinho novo em odre velho. O que é odre? O simbolismo da nova igreja não é o vinho, que Jesus disse, esse é o simbolismo do meu sangue que vai ser derramado na cruz. Porque aquele sangue da cruz era sangue de animal. Você está compreendendo? E Jesus então nos ensina. O odre velho é o Velho Testamento. Por que a igreja não aceita a luz? Porque ela mistura, quer misturar o Novo Testamento com o Velho. Não dá certo, meu irmão. Enquanto nós colocarmos vinho novo em odre velho, enquanto nós remendarmos as nossas vestes velhas, nós vamos estar sempre com uma veste rasgada com vinho azedo. É a mesma coisa de você quiser misturar óleo com água, não mistura. É completamente diferente, é o oposto. Se você, meu irmão, presta atenção, desperta, você que está morto, porque Paulo disse que o religioso está morto para Deus. Jesus disse também que está morto para Deus. Quem diz que ama a Deus, que segue a Deus, mas tenha qualquer coisa contra um irmão, está nas trevas. Deus não está nele e ele não está em Deus. Escreveu João na primeira epístola, dizendo que foi Jesus que mandou ele escrever. Jesus. Capítulo 1, versículo 18.
Assim está escrito. A lei foi dada por Moisés. A lei. Epístola do Romano, capítulo 8. Paulo escreve. A lei, Jesus, ele trouxe a lei que aboliu a lei do pecado e da morte. E João escreve, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. E Jesus declara, eu trouxe lá de cima, do Deus único, capítulo 17, Senhor Jesus levanta os olhos ao céu e disse, Pai, eu te dou graça, porque eu mostrei, eu provei a estes que me ouvem. Presta atenção, minha irmã, se você acredita na Santíssima Trindade, você não ouve a Jesus, você não escuta, você não obedece a Jesus, você não obedece à verdade, você gosta da mentira. Jesus disse, eu provei a estes que me escutam que o Senhor é um Deus único, é um só, meu, não é três não, é um. E nesse capítulo, Jesus prova que ele não é Deus, que ele é o Filho. Porque tu és o Deus único, Pai da eternidade, Pai da humanidade, do universo. Não é Deus de Israel, não é Deus da Igreja Católica, não é Deus dos crentes, dos evangélicos protestantes. Ele é Deus da humanidade. Você que se acha dono do monopólio de Deus e de Jesus, você é um mentiroso. Você está mentindo para você mesmo. Ai de vós, que distorce a verdade de Deus. E ele declara todo o Evangelho de João. Nós vamos estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo. Jesus declarando que o seu Evangelho é a única verdade. O nosso irmão Paulo, ele bate nessa tecla. Meu irmão, minha irmã, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As velhas coisas passou, meu irmão. O Velho Testamento só está na história. Não tem mais influência nenhuma. O véu do tempo rasgou, acabou o tempo do preconceito, meu irmão. O Velho Testamento, a lei, a igreja é a fonte do preconceito. Meu irmão, minha irmã, coloca na sua cabeça. Enquanto você estiver saboreando, bebendo dessa água que é o preconceito, porque a religião é a fonte do preconceito, você jamais entrará no céu. No seu último dia, você vai ressuscitar num lugar que não é a companhia de Jesus, não. A igreja tirou. Examina, busca lá na internet, ano 540, a história da rainha Teodora. A igreja tirou a reencarnação, porque é contra a doutrina dela. Porque com a reencarnação a doutrina da igreja cai por terra, porque ela tira o véu da mentira, que a igreja varre a sujeira por debaixo do tapete. A terceira revelação veio, levantou esse tapete e mostra a sujeira. Ela não veio destruir nada, como Jesus disse, eu não vim destruir nem a lei nem os profetas. Jesus falava da lei dos 10 mandamentos e dos profetas verdadeiros. O Espiritismo veio ajudar a Jesus a completar esta obra, porque Jesus ele fala no seu Evangelho. É necessário que o Filho do Homem seja crucificado, judiado, manietado, que o homem faça tudo aquilo que acha que tem que fazer. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Porque se isso não acontecer, não virá o outro Consolador.
Qual que é o outro Consolador? É o outro Verbo. Porque o primeiro é o véu da criação, é o Evangelho. É esse, aquele que estava lá no princípio e agora se manifestou na carne através de Jesus. Jesus não é a verdade, ele trouxe a verdade, está escrito. Jesus trouxe a graça e a verdade. E hoje você não constitui reino à força, é pelo esforço, pela fé, pelo amor. O nosso último vídeo, que nós gravamos, vídeo 18, nós explicamos. Fora da caridade não há salvação. Não adianta você insistir com sua cerimônia. Se você examinar o livro do Apocalipse, nos últimos dias as igrejas vão se fechar. Até mesmo a grande Babilônia, a prostituta, aquela que prostituiu, aquela que colocou idolatria. Meu irmão, leia. Você não lê a Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, a palavra sempre é contra a idolatria. Você continua. Como você é cego, meu irmão. Como você é surdo. Desperta, acorda, meu irmão. Você é zumbi. Você diz que é trabalhador na última hora, que você é pregador do Evangelho. Por que você não vive o Evangelho, meu irmão? Examina a nossa parte 6, 06, o Estatuto, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o Estatuto do cristianismo. Examina se a tua igreja, se a tua religião está enquadrada nesses 3 capítulos. Examina. Prova para nós que você está... Porque eu não acredito que não exista. Entenda bem. Mas eu quero alguém apresenta para nós. Olha, a nossa igreja nós seguimos a carta magna do cristianismo. Porque nós fazemos tudo isso. Mas prova, não é falar, é provar. Jesus disse, os meus discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. A obra, minha irmã, não é grande tempo, não. Não é construção faraônica, não. A obra, como eu disse, olha, visita, entra na internet, você que não conhece as obras de André Luiz. O hospital de Franca. A mansão do caminho, lá em Salvador, na Bahia. Vê se essas obras estão fora desse estatuto. Vê se tem irmão andando de avião a jato. Vê se tem irmão com mansão numa favela nos Estados Unidos. Chico Xavier tinha a condição de ser o homem mais rico do Brasil. Segundo o IBGE, naquele dia, ele poderia ser, se ele aceitasse os direitos autorais do livro dele, ele poderia ser mais rico do que os 3 pastores mais ricos do Brasil. Da maneira que ele nasceu, ele viveu. Tudo que ele ganhou, tudo que ele conquistou, ele deu para os pobres. Não levou nada para si. Mas quando eu vi, com os olhos espirituais, no seu último suspiro do corpo, a sua mãe tomou-se no seu colo, apertou sobre o seio, olhou para cima e subiu como um raio. Deixou um rastro de luz. Será que isso vai acontecer com você? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sou Francisco Pedro. Faço parte do caminho do amor. Nós somos o grupo evangélico, mas o caminho do amor é Jesus. Nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos a verdade. A verdade não é a Bíblia, é o Evangelho de Jesus. Nós podemos provar isso para você dentro do Evangelho.
através de Jesus, através dos apóstolos, através de Paulo, dos discípulos, que a verdade é o Evangelho de Jesus. Você não acredita? Problema seu. Que Deus tem misericórdia. Nós temos a eternidade toda, meu irmão, para aprender. Não se preocupa não. Jesus disse para o sacerdote: vós morrereis eternamente se morrer no pecado, quer dizer, no erro. Você quer acreditar na igreja? Quer acreditar no homem? Continua acreditando. A eternidade é o dia que a Terra regenerar, você vai para um outro planeta, primata, medieval, mas o inferno eterno não existe não, meu irmão. E você não morre, você é imortal. Na casa do Pai, nesse planeta, todas as estrelas, tem milhões de mundos rodando as estrelas. E todo lugar há vida. Não existe nada. Tudo é verdade. Que Deus te abençoe. Inscreva no nosso canal. Dá um like aí. Ajuda nós a elevar este evangelho. Porque nós não pregamos uma religião. Isto não é uma religião. É um grupo. É uma ONG. Nós não temos unidade com ninguém. Federação, com sociedade, com igreja. Não, meu irmão. Você quer ser um membro do Caminho do Amor? Comunica conosco, entra conosco, estuda as nossas lições. Estuda a nossa maturidade, nossos estudos. Um por um, vai examinando. Se você achar uma luz, entra conosco. Você pode continuar na sua religião. Só que a partir do nosso conhecimento, você vai seguir a sua religião, mas não vai fazer o que eles mandam fazer. O que eles fazem, vai fazer o que eles mandam, mas não vai fazer o que eles fazem. E você vai procurar a corrigir, a colocar em ordem, porque este é o nosso trabalho. O mundo de regeneração está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, não está tão longe como a igreja fala, não. Foi Jesus que disse, não é eu que estou falando. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. Porque você, meu irmão, não é o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito. Espírito que Jesus disse, santificai-vos. Você diz, santo como eu sou santo. É uma ordem. Nós vamos ser santos igual Jesus. Ele disse que nós vamos ser. Não importa que você disse que não é mesmo. O problema é seu. Eu acredito em Jesus. Eu acredito que Jesus disse que existe um só Deus. Se você acredita em três, é um livre-arbítrio seu. Olha que você desencarnar, porque você vai... E não vai ficar dormindo no túmulo não, viu, meu irmão? O corpo vai para o pó, porque este corpo é pó. E o pó voltará. Mas o Espírito, esse que está falando, ele vai para Deus. Aí haverá o julgamento. E não é porque a igreja tirou a reencarnação que ela deixou de existir, não, meu irmão. Você volta nesse planeta como um repetente na escola, fazendo as mesmas matérias, fazendo as mesmas coisas, até que um dia você aprende. Mas Jesus disse, nenhum será jogado fora. Lembra da 100 ovelhas? Eu vou fazer um vídeo sobre ela. Que Deus tenha misericórdia de nós. Francisco.